Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos aos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, e que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui nós temos já as leituras que começam a educar o povo da época a decolar, que é algo hoje que o materialismo, o individualismo, o sentimentalismo tem feito de novo nós virarmos topeiras virado para a terra, né? É difícil hoje uma alma também que aceite decolar. Como assim decolar? Na primeira leitura, um coxo de nascença, né, pediu esmola, dinheiro, que serviria para algo deste mundo. Então Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata." Ou seja, o Deus que nós seguimos não tem compromisso de enriquecer-nos. Não é o mais importante. Mas cuidado. Cuidado com a ideologia que surgiu na igreja. Teologia da libertação. De que o rico é do mal, não pode ter patrão, não pode ter empresa, né? Não pode ter terra demais, tem que invadir a terra. Isso não é de Deus. É importante que tenha o empresário, é importante que tenha o fazendeiro,
para dar empregos. Se todo mundo resolver ser pobre agora, vai ser um caos na cidade. Todo mundo vai passar fome. Então não se resolve um problema moral com a injustiça de tomar, de arrancar, de maltratar quem dá emprego. Se o seu patrão é ruim, reze por ele, né? E tente arrumar outro emprego. Mas dizer que o problema é a estrutura de patrão empregado, isso é uma mentira, né? O que tem que ter é o patrão tem que se converter, pagar bem os funcionários e o lucro que tem, ser dizimista e caridoso. Pronto. Essa é a meta. Não é destruir a estrutura. Até porque também nós temos o outro lado. Funcionários que trabalham mal, que fingem, que estão na fazenda, fica a semana toda sem fazer nada, só vai trabalhar quando o patrão vai. Então tem os dois lados da moeda, né? Então não é assim que se resolve. Se resolve convertendo o patrão e convertendo o empregado. Ambos trabalhando com amor, com caridade, para o bem comum. Isso sim é o que a igreja pede. Não é invadindo terra, isso não faz parte da doutrina social da igreja. É um erro grave. E muita gente se envolveu no passado, inclusive padres e bispos, né? Isso é muito grave. Então, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Aí entra o vertical, né? A graça que leva a essa taumaturgia, ao milagre. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e deu um pulo, ficou de pé. Aqui, gente, é para dizer que aquele que foi morto, hoje infunde uma graça milagrosa a todo momento, que no futuro será glória, né? Uma graça milagrosa hoje, que no futuro será glória. Por que não tem tantos milagres como no início? Eu já disse anteriormente, os teólogos dizem que a própria igreja é um milagre. O tanto de gente que está dentro da igreja querendo destruir a igreja. Os 2000 anos de igreja que foi perseguidos pelos primeiros 3, 4 séculos pelos romanos. Perseguido depois pelos muçulmanos. Divisões, né? Ortodoxa, tanta coisa aconteceu. Depois o protestantismo, e deu uma sacudida na igreja. O modernismo, os bárbaros, antes dos muçulmanos, que invadiram a Europa, todas as escrituras foram colocadas num mosteiro. Todos os ataques hoje do modernismo, do relativismo, tantos governos, agora até o governo do Canadá colocou versículos da Bíblia como discurso de ódio, na cara dura, e a sociedade calada. As perseguições agora, mataram sei lá quantos na Nigéria, cristãos, na Nicarágua, que proibiu tudo, prende padre e bispo, a sociedade mundial calada, que nasceu do cristianismo. A civilização ocidental nasceu do cristianismo, né? Mas mesmo assim dá as costas para ela, porque esses globalistas foram seduzidos por filósofos macabros de que eles devem dominar o mundo para salvar. Uma falsa ideia de novos salvadores, né? Isso, projeto do anticristo. Então nós temos que estar espertos com essas leis antifamílias, leis anticristãs, né? Que vem destruindo cada vez mais a sociedade. Lei de ideologia de gênero, de aborto, feminismo, sociedade patriarcal. Tudo isso é ideologia que está sendo infusa na cabeça de todo mundo, inclusive dentro da igreja. Nós temos que acordar, rezar e não deixar que essas ideologias entrem no coração de vocês. Vocês nasceram para serem santos, não ideológicos. Assim como também, como eu disse anteriormente, se julgava a questão de pobre e rico, invadindo terra, destruindo empresa. Isso é um absurdo, né? Cuidado
com o que entra na sua mente e no seu coração. Cuidado, porque isso é o tempo inteiro, principalmente hoje nas escolas e universidades. Estão infundindo ideias marxistas, cada vez mais colocando a igreja como uma igreja patriarcal, de discurso de ódio. Isso tudo vem do mal, não é o que é a igreja, né? Mulher querendo ser padre, desde quando mulher precisa ser padre? Já falei sobre mulher aqui, né? Mulher tem seu papel na igreja extraordinário. Tudo é a mulher. E ser padre não é um poder, é serviço. Mas toda a parte materna da paróquia, quem comanda são as mulheres. Assim como na família, a mulher é essencial na família, né? Cuidado com as ideias que vêm se infundindo por aí. Isso vem destruindo cada vez mais a estrutura familiar e da igreja, né? Diabolos, separando com um monte de ideologias na cabeça. Isso tem que... Por isso que é importante rezar muito, gente. Quando você rezar, faz adoração, vem a missa diária, reza o rosário e coloca... E basta você usar 2 neurônios no mata-burro. Desde quando um pai e uma mãe que corrige um filho é discurso de ódio? Então quer dizer que o pai e a mãe tem que colocar lá um PlayStation no quarto, a internet lá, e deixar o menino se perder, ao invés de corrigir? Da mesma forma, quando a igreja corrige, não é discurso de ódio, é amor. Amor de mãe. Pelo amor de Deus, né? Não entrem nessas estupidezes desse povo. E aqui, outro salto. Os discípulos de Emaús, eles estavam confusos. Eles não viram Jesus ressuscitado. Então eles estavam assim, como é que pode? E Jesus entra e começa a caminhar com eles. E aí, eles todos incrédulos, só você não sabe o que aconteceu? E olha o que Jesus fala. O que aconteceu? Fala comigo. Fala comigo. O que aconteceu? Jesus é assim conosco. Ele vai caminhando. Quando você tem alguma dúvida da igreja ou da sua vida, o que fazer agora? Vem, dialoga com Jesus. Olha que Jesus, estavam como cegos, né? E Jesus pergunta, o que ides conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste. Tu és o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. E Jesus diz, o que foi? Então a primeira coisa que Jesus quer iniciar com você é um diálogo. O que foi, minha filha? O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Vocês não seguem uma filosofia de vida. Vocês seguem uma pessoa. Cristo. Cristo ama vocês. Então, tentem dialogar, não só aqui na igreja e no Santíssimo, mas também no trabalho, cozinhando, trabalhando fora, lavando banheiro. Jesus, eu lavo por amor a ti, eu cozinho por amor a ti. E cuidado também com o preconceito de dona de casa, que a sociedade colocou. Eu já vi muitas pessoas, eu sou do lar, mas eu estou arrumando um emprego. Como assim? Por que você tem vergonha de ser o que Nossa Senhora foi? A rainha do universo. Nossa Senhora não foi deputada. Nossa Senhora não foi senadora. Nossa Senhora não foi médica, não foi juíza. Ela foi dona de casa. Por que você tem vergonha de ser o que a rainha do universo foi? Isso é coisa ideológica. De gente até dentro da igreja, da hierarquia da igreja, fica defendendo que mulher tem que sair. Desde quando a coisa mais importante que existe, que é ser mãe e esposa, tem que ser substituída obrigatoriamente. E se você trabalha fora, tudo bem. Tem muitas mulheres que são abandonadas, tem que cuidar dos filhos, ou então realmente o marido está doente. É uma coisa, a mulher tem que trabalhar fora para sustentar. Acaba tendo 2 jornadas, tem que trabalhar em casa também. Mas a mulher que pode ficar em casa, cuidando dos filhos e do marido, 1 milhão por dia é barato para pagar. Porque é algo extraordinário, né? Então, nós temos aqui todas essas... Então, Nossa Senhora, que foi do lar, mãe, só isso aqui no mundo como ser humano, mas que pôs todo o amor do mundo, se tornou a rainha do universo. Ela está acima de qualquer papa, de qualquer apóstolo, né? Acima de Pedro. Então, o que aconteceu? Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, né? Que ele foi crucificado.
E, na verdade, as mulheres viram que o túmulo estava vazio, também os discípulos. Alguns dos nossos foram lá e viram o túmulo vazio. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas... Agora Jesus ficou meio, como sois sem inteligência. A inteligência, gente, aqui é um dom do Espírito Santo. Quais são os 7 dons? Vamos ver se a gente lembra. Sabedoria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. São os 7 dons do Espírito Santo. São dons. Se você quiser entender o dom... Ixi, está acabando o meu tempo. Ó. Lembra um barquinho, a remo e a vela. Você está remando o barquinho. Quanto mais você rema, você adquire virtude humana. Você fica mais forte. Você sabe remar com mais eficiência. Isso é virtude humana. Um hábito bom, que se mantém. Né? Quando você reza, Deus age de 2 formas. Uma, Ele infunde uma virtude para te ajudar a remar mais forte. A virtude infusa. Então quer dizer que você vai remar com mais força. Com a força divina. Só que não só isso. Chega num ponto que Deus alça as velas e sopra os dons. Os dons são o sopro no barco. É aquela força que o Espírito Santo dá de coisas que você não tinha a maior dificuldade do mundo e começa a ter com facilidade. Os dons do Espírito Santo. Mais ou menos assim. Mais ou menos, né? As coisas de Deus estão muito acima do... Isso chama analogia. Então, os dons te levam a inteligência é um dos dons do Espírito Santo. Aí Jesus começa a falar das Escrituras desde o início até o final, mostrando que ele deveria sofrer. Porque as profecias que mostravam que Jesus ia sofrer, que nós lemos na Semana Santa, de Isaías, o servo sofredor, 50, acho que 49, 50, 52, são 3 Isaías do servo sofredor. Os judeus não viam como messiânicas. Os judeus não viam como messiânicas. Eram profecias que eles descartavam, porque sofria, morria. Por isso que ele fala, está nas Escrituras que eu deveria sofrer, né? E aí Jesus ia embora. Só que quando Jesus falava, o coração ardia. É quando você tem amizade com Jesus, o seu coração arde de amor. A sua carência se sacia. Quando você vier à igreja, sacia sua carência aqui. Não sacia carência com cargos ou amizade. Porque senão vira ciumeira, fofoqueira. Vem aqui no Santíssimo e fala, Senhor, sacia. Arde o meu coração quando fala contigo, né? Então Jesus disse que ia embora e eles falaram, não vá, Senhor, não vá. Fica conosco, a tarde está chegando, né? Quando sentou à mesa com eles, partiu o pão, aí eles reconheceram Jesus. Ou seja, para mostrar que Jesus hoje continua na história, na Eucaristia. Vocês têm que reconhecer. Se vocês têm dificuldade de ver Jesus na Eucaristia, peça, aumente a minha fé, né? E aí, os olhos se abriram e ele desapareceu. E aí um falou para o outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Esse arder o coração, gente, é justamente quando você fala o que Deus quer, né? Seria mais ou menos o padre, quando faz homilia. Quando eu faço a homilia que Deus quer, por mais que tenha calúnia, mais que os outros ficam falando aí fora, mas a maioria arde o coração. Até os que estão errados continuam ouvindo porque arde o coração. Se eu falo uma coisa bonitinha, que todo mundo quer ouvir, mas que não é o que Deus quer, pode até ficar cheio, mas qualquer tribulaçãozinha esvazia. Qualquer coisa que aconteça, a pessoa desiste da igreja. Qualquer picuinha, por quê? Porque é humano. Eu até falei o que todo mundo queria ouvir, mas não era divino. Quando Jesus fala no coração, arde, arde, aquilo arde. Você diz, tem algo ali, e eu não posso largar esse algo, porque esse algo está acima de qualquer coisa. Esse algo é a minha salvação, é a minha vida,
é o meu Senhor, né? Então, peça para Deus essa sensibilidade de arder o coração quando você ouvir que alguém está falando em nome de Deus. E que Nossa Senhora, rainha do universo, que foi do lar, não foi deputada, é rainha do universo, não deixe a gente abandonar jamais o caminho do Senhor. Sejam fiéis até a morte. Não adianta nada caminhar aqui, vir na missa diária, rezar o rosário do Frei Gilson e depois para tudo. Não vai na missa mais. Não adianta nada. Você tem que ir até o fim, até o último suspiro, ser fiel. Senhor, a partir de hoje, eu vou rezar o rosário todos os dias, eu vou visitar o Santíssimo, eu vou à missa diária, eu vou ler a Bíblia e nunca mais vou desistir. Com a graça de Deus e no colo de Nossa Senhora. Assim seja. Amém.